Boa tarde aos presentes. Eu sou Isabela Santos Albuquerque, participante do grupo de pesquisa GEPS, e hoje nós vamos trabalhar com a obra O Trabalho Docente, Elementos para uma Teoria da Docência como Profissão de Interações Humanas, de Maurice Tardif e Claude Lessard. Bem, vamos começar falando um pouco dos autores. Então, Maurice, Tardif é filósofo e professor, tem doutorado em filosofia da educação pela Universidade de Montreal, foi professor de filosofia nos colégios de educação geral e profissional de Quebec, é professor titular do Departamento de Administração e Fundamentos da Educação da Universidade de Montreal, é diretor do CRIFP Montreal e do eixo Profissão, assim como é membro também do Conselho de Administração da mesma instituição, representa o Canadá na Comissão de Educação da Unesco e ele se dedica a pesquisas relacionadas aos saberes docentes, à formação profissional, à divisão do trabalho na escola, bem como a inserção profissional e profissões no ensino no contexto escolar. Claude Lessard é sociólogo e professor, ele possui doutorado em educação pelo Instituto de Estudos em Educação de Ontário, da Universidade de Toronto, ocupou cargos importantes, professor, vice-reitor, reitor da Universidade de Montreal. Entre 2011 e 2015, foi presidente do Conselho Superior de Educação de Quebec e colaborou com inúmeros projetos internacionais, estando em países como Haiti, Camarões, Senegal, República do Congo, Guiné, México, Suíça, França e Bélgica. Ambos os professores são premiadíssimos, possuem uma vasta produção, E aqui eu trago apenas algumas dessas produções, ressaltando, principalmente a que nós vamos trabalhar neste momento. Bem, eu inicio trazendo os elementos da pesquisa que foi desenvolvida por ambos, tá? Então, nesse trabalho, eles ressaltam que a orientação é pautada na sociologia do trabalho. Isso significa que, do ponto de vista dos autores, a organização do trabalho na escola é, antes de tudo, uma construção social contingente, tá? Oriunda das atividades de um grande número de atores individuais e coletivos, que buscam interesses que lhes são próprios, mas que são levados, por diversas razões, a colaborar numa mesma organização. É a ação e a interação entre os atores escolares, através de seus conflitos e de suas tensões, que não excluem colaborações e consensos, que vão estruturar a organização do trabalho na escola. O objetivo geral da obra se propõe a penetrar no coração do processo da escolarização, analisando o trabalho dos atores que a realizam no cotidiano, os professores, como eles interagem entre si, com os alunos, enfim, com os atores escolares, lançando bases, portanto, para criar o que eles chamam de uma teoria da docência enquanto trabalho interativo. A metodologia da pesquisa foi desenvolvida da seguinte forma: eles aplicaram 150 entrevistas com professores, outras 100 entrevistas com outros agentes escolares, como, por exemplo, funcionários, orientadores, gestores, e também utilizaram de material de pesquisa de outros pesquisadores, material tanto teórico quanto empírico, para que eles pudessem, então, estudar sobre a profissão docente nessa perspectiva da interatividade e compor o presente trabalho. Levantaram algumas hipóteses, dentre as quais a gente pode destacar que os ofícios e as profissões de interação humana apresentam, por causa da natureza humana, do seu objeto de trabalho e das modalidades de interação que unem o trabalhador a este objeto, características suficientemente originais e particulares que permitem distingui-las das outras formas de trabalho, sobretudo o trabalho com a matéria inerte. Então, a docência, enquanto um trabalho de interações, apresenta ela mesma alguns traços particulares que estruturam o processo de trabalho cotidiano no interior da organização escolar. Como corolário para esta hipótese, pensamos que a docência, enquanto ocupação,
possui, na maior parte das sociedades modernas avançadas, marcas típicas e recorrentes, marcas essas que serão apresentadas ao longo do nosso encontro. Os autores trazem também algumas teses. A primeira delas, né, diz que, longe de ser uma ocupação secundária ou periférica em relação à hegemonia do trabalho material, o trabalho docente constitui uma das chaves para a compreensão das transformações atuais das sociedades do trabalho. Então, a ocupação docente, ela contribui, de certa forma, né, para a transformação da nossa sociedade. É praticamente impossível, a segunda tese, compreender o que os professores fazem, sem ao mesmo tempo interrogar-se e elucidar os modelos de gestão e realização de seu trabalho. Por fim, é necessário ligar a questão da profissionalização do ensino à questão mais ampla do trabalho docente, porque a profissionalização coloca concretamente o problema do poder na organização do trabalho escolar e docente. Bem, apresentando, né, os elementos da pesquisa desenvolvida pelos autores, eu trago agora os 3 capítulos que serão compartilhados nesse primeiro encontro. O capítulo 1, o trabalho docente hoje, elementos para um quadro de análise. O capítulo 2, a escola como organização do trabalho docente. E o capítulo 3, da classe ao sistema escolar. Esses 3 capítulos juntos identificam e caracterizam a estrutura dos aspectos mais estáveis que afetam diretamente o serviço prestado pelos professores. A partir do 4º capítulo, outras nuances surgem e serão trabalhadas no nosso próximo encontro. Capítulo 1, o trabalho docente hoje, elementos para um quadro de análise. Eu trouxe alguns recortes, né? É interessante que essa obra, ela tem muitos detalhes. Conversava com alguns colegas sobre isso e chega no momento que a gente pensa, né? O que é importante trazer. Então, eu selecionei algumas questões para esse momento, para análise, e outras podem surgir depois na nossa conversa. Então, é preciso considerar o sistema produtivo como o coração da sociedade e das relações sociais. Bem, numa ideologia desenvolvimentista e neoliberal, as sociedades industriais modernas consideravam o ensino, portanto, enquanto uma atividade secundária, uma atividade dispendiosa, né? Estava no bojo do sistema produtivo, sim. Mas qual era a finalidade dessa atividade? Preparar mão de obra para o mercado de trabalho. E é lógico que essa mão de obra, nós estamos falando dos filhos dos trabalhadores, né? A escolarização, ela tinha um caráter, né, reprodutivo, como falei, era considerada como dispendiosa, e os agentes escolares eram vistos como trabalhadores improdutivos e representantes de uma instituição, a escola, que era repressiva, que só gerava problemas e reforçava as desigualdades da base do sistema econômico, né? Ou seja, a base era ter a intenção de formar aquela grande quantidade de mão de obra para o mercado de trabalho, o exército de mão de obra, né? Nesse contexto, a gente precisa levantar a questão, né, de que o trabalho interativo é um vetor para a transformação da organização socioeconômica das sociedades atuais. O que é que avançou, né, de considerar essas sociedades mais tradicionais, nas quais a industrialização era ali o cerne, para as sociedades atuais. Então, é preciso considerar que, longe de ser uma ocupação secundária ou periférica em relação à hegemonia do trabalho material, o trabalho docente constitui uma das chaves para a compreensão das transformações atuais das sociedades do trabalho, uma das teses levantada pelos autores. E por que isso? Bem, desde cerca de 50 anos, a categoria dos trabalhadores produtores de bens materiais está em queda livre nas sociedades modernas mais avançadas. Isso porque surgiram, né, a partir do movimento de especialização, surgiram novas atividades, novas profissões. É o que Bell, né, em 1973, já chamava de a revolução dos serviços. Na sociedade dos serviços, grupos de profissionais, de cientistas, técnicos, ocupam progressivamente
posições importantes e até dominantes em relação aos produtores de bens materiais. Essa é uma questão defendida por Naisbitt, Ster, né? Eu acrescento Castells e Milton Santos também, quando eles vão falar do surgimento da sociedade da informação ou do conhecimento. Um outro aspecto que vai reforçar a questão do trabalho interativo enquanto vetor de transformação da sociedade é que as novas atividades trabalhistas estão relacionadas historicamente às profissões e aos profissionais que são representantes típicos dos novos grupos de especialistas, as novas atividades, os novos serviços que vão surgindo e, portanto, nós podemos falar no crescimento das atividades burocráticas, que serão até trabalhadas ainda durante a nossa análise. Por fim, as atividades que possuem seres humanos como objeto de trabalho, como a docência, né, parecem estar ganhando status. É o que se chama, pelos autores, né, é denominado de trabalho interativo. Diante desse contexto, vem a questão: qual é o lugar da docência? A Unesco, dados de 2014, essa versão que nós estamos trabalhando, estima que cerca de 60 milhões de professores atuam no mundo, tá? Claro que esses dados atualizados a gente já vai ter um percentual bem maior. E que essa atuação vai depender muito das condições de trabalho, da questão geográfica também, da própria questão cultural. Os agentes escolares, tanto pelo número quanto pela função, representam as das principais peças das sociedades modernas avançadas. O estudo da docência, diante disso, precisa ser encarado de uma forma mais séria, né? Como os autores falam, o estudo da docência vem sendo negligenciado, quando, na verdade, precisa ser reconsiderado, porque a docência é um campo de trabalho de suma importância na atualidade. Nós falamos em burocratização das atividades, burocratização essa que foi surgindo em função das novas atividades, dos novos postos, né, dos novos serviços. A escola e o ensino têm sido historicamente invadidos e continuam a sê-lo por modelos de gestão e de execução do trabalho oriundos diretamente do contexto industrial, que ainda influencia, né? E de outras organizações econômicas hegemônicas. O reflexo disso é a estruturação de um trabalho padronizado, um trabalho escolar padronizado, setorizado, dividido, planificado, controlado. Essa burocratização influencia também no currículo e até na alocação, por exemplo, de investimentos. E aí a gente para pensar, e o professor em meio a tudo isso? Mais à frente, a gente vai trazendo novos elementos que nos ajudam na análise. Bem, dando prosseguimento a alguns pontos possíveis de serem discutidos nesse primeiro capítulo, nós trazemos também a questão da profissionalização do ensino. A profissionalização é um aspecto importante porque, longe de estar se profissionalizando, constata-se que o trabalho docente vem sendo proletarizado nesse processo de burocratização, de excesso, de planificação, de divisão. O trabalho dos professores vem sendo proletarizado, porque os professores acabam sendo meros executores de uma determinada ação. Eles acabam não tendo, muitas vezes, a noção do todo e não podem, muitas vezes, na grande maioria das vezes, opinar. Sendo assim, essa é uma grande contradição, né? Porque o professor, na perspectiva de um trabalho interativo defendido pelos autores, ele trabalha sobre o outro, ele trabalha com o outro. Então, é uma atividade dinâmica, uma atividade complexa, né? A docência é um trabalho que não é constituído de uma matéria inerte ou de símbolos, mas de relações humanas, com pessoas que são capazes, sim, de ter iniciativa, pessoas dotadas de capacidade de resistir, de participar de uma determinada ação. Pensemos, por exemplo, que ao levarmos, né, ao recebermos, melhor dizendo, nossos alunos em sala de aula, essa é uma questão bem delicada. Recebemos as crianças, os jovens, de uma maneira geral, eles são, entre aspas, obrigados a estarem, né, no ambiente escolar. Eles precisam cumprir, a lei exige isso. Essa é uma questão. A presença está, receber o aluno na escola, mas motivar para que esses estudantes desejem estar no ambiente e participar das atividades propostas já é uma outra questão.
por isso que a gente diz que a docência, de fato, é uma atividade desafiadora. Então, é um trabalho sobre e com os seres humanos, e leva em conta a relação entre as pessoas, com todas as sutilezas que as relações humanas possam trazer, suscitar. Bem, o trabalho sobre o outro levanta também a questão das relações de poder, né? Quem está agindo ali, dos conflitos de valores, quem deseja o quê, quem quer o quê, quem controla quem. O trabalho sobre o outro, por fim, se dá de forma individual ou coletiva, mas também privada ou pública. Nesse sentido, nós podemos dizer, né, que a docência é um trabalho codificado, sim, é um trabalho codificado, porque é um trabalho que, embora socialmente reconhecido, ele é realizado por um grupo de profissionais específicos que tem uma formação para tal, universitária ou adjacente, né, ou equivalente, mas que é organizado num ambiente direcionado, organizado com normas e padrões específicos. Então, ele se realiza em função da permissão de um mandato prescrito pelas autoridades escolares, governamentais e sob acompanhamento, na maioria das vezes, né, de sindicatos. Ensinar é, de certo modo, fazer algo diferente daquilo que estava previsto pelos regulamentos, porque uma coisa é o que está posto pelos programas, pelos regulamentos, pelo planejamento, pela lição. A outra coisa é o que se dá, de fato, no ambiente escolar. É agir dentro de um ambiente complexo, impossível de se controlar inteiramente. Embora a atividade docente ela seja desenvolvida a partir de uma padronização e de uma normatividade, é preciso suscitar também o seu caráter flexível, tendo em vista que dentro da sala de aula, nós vamos agir a partir do que é possível, a partir do que se apresenta, né? Então, os autores falam, né, da importância de se pesquisar sobre a profissão docente, ressaltando que essa atividade, ela tem uma característica importante que é a maleabilidade, tá? E que essa é uma característica que deve ser levada em consideração em detrimento de aspectos formais e codificados. Mas um outro ponto interessante é falar sobre a natureza dessa atividade, da atividade docente, o que está, né, por entre, digamos assim, ao invés de falar por trás, por entre, né, a atividade docente. Numa perspectiva sociológica, nós já falamos que a linha de trabalho dos autores, né, fundamentada na sociologia do trabalho. Então, nessa perspectiva, o trabalho docente pode ser analisado como todo trabalho humano socializado em função de certas dimensões. E aí, com apoio de De Coster e Pichot, 1998, os autores trazem 3 dimensões: a dimensão da atividade, a dimensão do status e a dimensão da experiência. Considerar o trabalho docente como uma atividade é entender que trabalhar é agir. Agir num contexto, em função de um objetivo, a partir de um material que é apresentado e que precisa ser transformado a partir de usos, né? Então, essas análises são essencialmente vinculadas a partir da concepção que já foi apresentada de trabalho interativo. E, mais uma vez, os autores, né, citam, por exemplo, Sherradi, Dreben, 1970, 1990. O que é o trabalho interativo? O trabalho interativo, pelas simples pressões inerentes à interação humana e pelas relações de poder e tipos de conhecimento que são necessários, afeta diretamente as orientações e as técnicas de trabalho, as relações com os usuários, as margens de manobra e as estratégias dos trabalhadores, os recursos e saberes dos trabalhadores, bem como o ambiente organizacional no qual se desenvolvem as tarefas. Além disso, veremos que o trabalho interativo supera alguns obstáculos importantes perante a burocratização das organizações do trabalho e abordagens exclusivamente tecnológicas ou instrumentais da atividade profissional. Nós falamos que com o mecanismo, né, o processo de desenvolvimento dessas sociedades modernas, né, outros serviços, outras atividades foram surgindo e cada vez mais se tornando burocráticas. E, em função disso, muitas vezes, esse processo favorece
o distanciamento, né, dos sujeitos. Então, os professores eles vão se afastando, nem sempre conseguem trabalhar entre os pares, né, trabalhar no contexto de uma coletividade, o que acaba sendo até uma contradição. Então, nesse contexto, é preciso entender que o trabalho interativo ele vem para reforçar, digamos assim, tentar romper com essa questão da burocratização, da normatividade, da separação entre os pares, digamos assim. Considerar o trabalho, né, uma outra dimensão, enquanto status. E aí os autores dizem que o status remete à questão da identidade deste trabalhador, tanto para dentro da organização do trabalho, quanto na organização social como um todo, na medida em que essas funcionam como uma improvisação de normas e regras que definem papéis e posições dos autores. Atualmente, eles ressaltam que o status do professor parece fragilizado, né? Em detrimento, por exemplo, de quando a profissão, né, de outrora, lá dos idos, no início da constituição dessa profissão, na qual o professor tinha um certo prestígio na sociedade. Por fim, uma outra dimensão é considerar a docência como experiência. Para tanto, os autores falam da perspectiva fenomenológica, né? Uma perspectiva mais subjetiva para análise. Sendo assim, o trabalho docente ele pode ser visto a partir da vivência, da percepção desses sujeitos, né? Desses atores. A experiência como um processo de aprendizagem que é espontâneo e que vai permitir a esse trabalhador adquirir aprendizagens e utilizar essas aprendizagens em futuras situações, né? Então, são, entre aspas, certezas que podem dar a esse profissional uma certa segurança de que, numa outra situação, ele pode ter essa base, essa experiência como base para trazer elementos para a sua ação. E reflexão, né? Reflexão e ação. É possível trazer uma noção importante, noção essa trabalhada por Simmel, Weber, Torreyne, da experiência social do ator. Essa experiência social é construída socialmente e ela vai mostrar o seguinte, que a experiência de ela pode ser abraçada e considerada, portanto, como uma experiência também que é de todos, né? Do grupo de professores. Eu trago uma imagem para tentar marcar um aspecto que foi mais, digamos, que mais chamou a atenção do capítulo 1. E eu penso que um aspecto marcante, um aspecto que traz aí à tona para a gente discutir é a questão da docência enquanto um trabalho interativo. Essa imagem é tentando mostrar o seguinte, que essa interação vai se dar entre os professores, os demais agentes escolares, entre os estudantes, enfim, considerar a escola, a docência, enquanto um trabalho de interação. E aí, Tardif e Lessard vão dizer para a gente o seguinte, que ensinar é trabalhar com os seres humanos, sobre seres humanos e para os seres humanos. Portanto, não é uma tarefa simples, né, gente? É uma ação bastante complexa. Bem, tendo em vista essa análise, vamos prosseguir para a estrutura do capítulo 2. O capítulo 2, a escola como organização do trabalho docente. Então, como é que a escola se apresenta na sociedade e quais impactos dessa estrutura, dessa apresentação, né? Quais são os impactos disso tudo no trabalho, na prática docente? Bem, a escola não é apenas, obviamente, um espaço físico, ela é um espaço educativo, ela é um espaço social, é o produto das convenções sociais, convenções históricas, que se traduzem em rotinas organizacionais relativamente estáveis, através do tempo. Desde que a docência moderna existe, ela se realiza numa escola, ou seja, num ambiente, num lugar que é organizado, especialmente dedicado a essa tarefa, socialmente separado de outros lugares, né? De outros espaços da vida social, da vida cotidiana. E, como tal, vamos analisar quais são as bases organizacionais desse espaço e do trabalho docente. A escola, tal como a conhecemos, é o produto de uma evolução histórica bastante longa, não é verdade? Que se iniciou lá no século XVI, a partir das escolinhas de caridade, dos primeiros colégios, e foi evoluindo,
uma marca importante no século XVIII, né, quando essa organização se difunde e se consolida, e chegam nos séculos XIX e no século XX com a expansão, né, da escolarização a partir da estatização, da obrigatoriedade e da democratização do ensino. Bem, mas essa organização, ela tem as suas especificidades e, por isso, ela precisa ser analisada, embora ela seja, né, uma organização que faz parte de um contexto social, ela precisa ser compreendida em separado dos outros espaços sociais. Por quê? Ela apresenta, características muito específicas. E Chartier, Gautier, Nova vão trazer para a gente o seguinte, alguns aspectos que vão demarcar as características dessa organização, né, da escola. Primeiro, a escola, ela repousa sobre um certo número de dispositivos institucionais, espaciais e temporais. Como a gente falou, a escola, ela ocorre, ela é programada a partir de toda uma normatização, ela se desenvolve num lugar específico, há uma temporalidade específica, que a gente vai falar até um pouco mais adiante, né? Então, pensar nessa temporalidade é o tempo do bimestre, é o tempo do semestre, dependendo de como esse currículo é organizado, o ano letivo, é o tempo da aula, então há toda uma cronologia para se pensar nas atividades escolares, não é verdade? Segundo, as relações sociais fundamentam-se numa pedagogia escolar. E essa pedagogia, ela vai trazer algumas características, né? Muitas vezes, uma pedagogia que é trabalhada a partir de alguns princípios, como memorização, repetição, correções, recompensas, né? Processos de recompensas, exames, e por aí vai. Esse sistema de práticas prescreve diversas atitudes e impõe comportamentos sociais, posturas, comportamentos corporais, controle de presença, controle do tempo, vigilância, obediência. Então, a escola que deveria ser um lugar, né, pensar na escola num lugar livre, num lugar dinâmico, num lugar de efervescência, se a gente parar para pensar, essa escola lá, como ele fala desse processo evolutivo lá dos idos, ainda na atualidade a gente vai ver, né? Os alunos, os estudantes de uma maneira geral, sendo cobrados à obediência, sendo cobrados à normatização, e os professores, por sua vez, da mesma forma, não é verdade? A escola, ela utiliza diferentes instrumentos. Então, livros, cadernos, manuais, quadros, tudo isso no exercício de sua prática, né? Os professores utilizam esses instrumentos para transmitirem algo que é de suma importância, a cultura escrita, os saberes codificados e objetivados. Afinal, a escola continua firme na missão de instruir. Requer a presença de pessoal cujo status e função central seja específico, então professores e demais agentes escolares, e, por fim, persegue um projeto comum, enquanto uma construção coletiva, agir para instruir, moralizar e socializar os estudantes, os alunos. Em suma, a escola é o vetor da expansão da cultura escrita e da cultura do livro. Eu lembrei de um detalhe. Na semana passada, eu estava num determinado ambiente, uma profissional conversava comigo sobre o processo de alfabetização da filha dela, uma criança de 5 ou 6 anos. E ela conversava comigo porque sabia que eu fui alfabetizadora durante muitos anos. E ela dizendo da dificuldade da criança, porque a alfabetização está sendo trabalhada, né, pasmem, nos dias de hoje, de uma forma descontextualizada. E quando ocorrem os encontros de pais, a pergunta da vez é: já está lendo? Sua filha, seu filho já lê? Já escreve? Já consegue? Ou seja, todo o peso é deslocado para a criança, como se só a criança tivesse a responsabilidade, entre aspas, desse processo de decodificação. Então, quando eu estava estudando, me preparando para esse momento, eu me lembrei desse exemplo, né? Então, na verdade, como adquirir, né, como construir e adquirir essa cultura escrita é algo tão importante na nossa sociedade. Aquele que consegue, né, de certa forma, toda uma glorificação para essas crianças, né? Conseguiu, se alfabetizou, como fosse algo que acontecesse ali de uma hora para outra, isso de forma solitária.
Nesse sentido, né, os autores falam sobre a estrutura do trabalho, e essa é uma questão muito interessante. Ele fala da estrutura celular. Mas como assim? O que é essa estrutura celular? Bem, quanto à organização sociofísica, a escola, desde sempre, ela esteve organizada em classes, e as classes, né, elas modam. Então, se a gente parar para pensar, durante algum tempo, né, classes para meninos, classes para meninas, por idade, né, série, distorção, idade série. Eu já tive a experiência de trabalhar com classes de estudantes que passavam pelo processo de distorção, idade série. Então, alfabetizar crianças, né, com 12, 13, né, 14 anos de idade. Então, assim, formam-se as séries, né, entre aspas, os pacotes, digamos assim. Então, essas séries são considerados espaços fechados, nos quais o professor tem que desenvolver o seu trabalho. E aí os autores chamam, portanto, de um espaço celular, no qual os trabalhadores ficam separados uns dos outros e cumprem o seu trabalho ao mesmo tempo, cada um na sua classe, desenvolvendo sua ação sem trocar, muitas vezes sem ter oportunidade de troca. Cumpre assinalar que essa organização celular do trabalho continua ainda a ser um dispositivo básico, né? Mesmo nos sistemas de ensino mais avançados, né? Mais complexos e enormes. A organização é diferenciada, né? Por exemplo, organizações diferenciadas, eles trazem exemplos, como escolas a céu aberto ou tutoriais, não chegam sequer a ameaçar o sistema de classes. Bem, e o professor, enquanto responsável por essa unidade celular, por essa classe, né, desde o surgimento lá nos séculos XVIII e XIX, os colégios e as pequenas escolas propõem uma pedagogia baseada num modelo autoritário, num controle disciplinar exercido sobre os alunos. E o professor, ele é o centro disso tudo, né? É ele que tudo vai girar em torno dele, ele que é o responsável por essa classe. E aí, a solidão docente, a necessidade de manutenção da disciplina, da ordem, de garantir que a aprendizagem aconteça, são verdadeiros desafios para a ação docente até hoje. Foucault, em 1975, vai dizer que a ordem na classe repousa na dicotomia entre o espírito e o corpo dos alunos. Muito interessante e apropriado, não é verdade? Diante disso, nós vamos trazer também, falar sobre algumas características dessa organização escolar, né? Outras características, né, surgem, né, e influenciam no trabalho do professor. Primeiro, o trabalho na escola está organizado por saberes, percebam, né? Até então, toda a padronização, classes, horários, né, divisões, normas. Então, saberes disciplinares, campos de conhecimento, ciclos. Então, o currículo é outra questão que a gente já tinha pontuado, mas vale a pena ressaltar, né? Também setorizado, engessado, amarrado. A cultura escolar impõe à vasta maioria dos alunos, portanto, a cultura escrita, codificada, formalizada, como nós já falamos, isso tudo de uma forma muito impositiva e em separado da vida cotidiana, da vida efervescente. A cultura escolar está quase sempre desvinculado do ambiente, do universo ambiental e familiar desses estudantes, e social desses estudantes. Então, muitas vezes, é bem difícil motivar esses estudantes quando você não trabalha com a realidade deles, né? Quando você não consegue desenvolver um trabalho contextualizado. A ação pedagógica se dá de acordo com o tempo escolar. Lembram que nós falamos sobre o tempo escolar e esse está cada vez mais longo. Os autores falam, dependendo do país, da realidade, a gente chega a 15 anos de escolarização na educação básica, sem contar com aqueles alunos que muitas vezes precisam, né, repetir algumas séries. O tempo escolar é um contínuo, é objetivo, é um contínuo mensurável, quantificável, administrável, repartido, planejado, ritmado de acordo com as avaliações. Então, se a gente pensar na representação desse tempo pedagógico na escola, é o tempo de fazer uma avaliação, é o tempo de fazer um exercício,
É o tempo de desenvolver o bimestre, é o tempo de desenvolver o semestre, é o tempo de trabalhar determinada de trabalhar determinada série, enfim, tempo, né? O tempo surgindo aí, batendo na porta da escola. Essa temporalidade cadenciada, olha, arranca das crianças palavras fortes, né? A acronia das brincadeiras para mergulhá-las num mundo onde tudo é medido e sincronizado. Um outro exemplo, né? Uma criança do 4º ano, numa escola grande aqui de Salvador, que teve uma adaptação difícil, e quando você conversava com a criança, ela dizia assim: olha, eu sinto falta do parque. Por que eu não posso usar o parque? E aí, quando a criança ouvia, vocês não podem usar o parque porque agora vocês são 4º ano. E eles não entendiam. Essa criança e a turma, é claro. Sim, eu sou 4º ano, eu fui promovido, mas por outro lado, eu não posso usar o espaço da escola que eu mais gosto, o parque, o espaço que eu vou brincar, que eu vou compartilhar com os meus amigos. Não, não podem, porque foram promovidos e o parque só é utilizado até o 3º ano de escolarização. São as normas, as padronizações que entram, né? Assim como muitas vezes a diminuição do tempo, dependendo da série, né? Do ciclo, melhor dizendo. Então, os pequenos muitas vezes entram em choque com isso também. Então, o tempo escolar não acompanha as necessidades individuais. Ele busca padronizar. Nesse sentido, uma imagem que acredito que representa bem, né, que chama a atenção aí, o 2º capítulo é a representação da classe. Eu fiz questão de não trazer uma classe com pessoas, né, porque eu queria mostrar a classe engessada mesmo, sem vida. E as pessoas, os estudantes, os professores mostram vida, né, dinamicidade, mas eu quis chocar trazendo uma imagem que mostra para a gente, entre aspas, né, a setorização, a padronização, e uma imagem que mostra, por incrível que pareça, ainda hoje, o professor aí com seu lugar garantido, né? O pódio dele está garantido, ele é o centro de todo o comando, né, nesse processo. Então, a classe escolar, aquela unidade celular que os autores bem trouxeram. No capítulo 3, né, dando continuidade à análise, né, da classe, compreendendo melhor o que é esta classe, o autor vai dizer o seguinte: olha, da classe ao sistema escolar. Mas a gente considera a classe enquanto uma célula, não é isso? Então, da célula ao sistema escolar. Ao longo de um século, vê-se que a estrutura organizacional da escola, em classes ou células, ainda permanece. Porém, algumas diferenças também podem ser evidenciadas a partir do desenvolvimento de várias outras atividades. São os agentes escolares. E o professor foi adquirindo, portanto, nesse processo, uma posição subalterna na hierarquização organizacional. A isso, os autores chamam de divisão do trabalho. E a gente vai entender melhor daqui a pouquinho, né, sobre esse processo de hierarquização e essa posição subalterna dos professores. Como na indústria e em outras organizações de serviços públicos, a divisão do trabalho na escola também acarreta processos de multiplicação, parcelamento e hierarquização de cargos, de tarefas, operações, reestruturação e até de conflitos, não podiam ficar de fora. É a especialização dos agentes para o cumprimento de diversas tarefas educativas que vão se somando. De forma alguma queremos diminuir a importância dos vários profissionais que foram surgindo, ocupando postos e que contribuem muito para o cotidiano da escola. Não é a intenção e com certeza não é a intenção dos autores. A questão é como ocorrem essas relações de poder no bojo da escola, no cotidiano da escola. Além disso, vê-se a especialização no currículo, né? Na medida em que os programas são divididos entre diversos professores especialistas, né, regulares. E a gente pode pensar, como assim? Ele está falando de agentes escolares e vai falar de currículo? Sim, porque o objetivo é falar dessa especialização que vai se multiplicando. Surge também novos profissionais diplomados, pedagogos, psicólogos, orientadores, como já falamos, todos com o seu espaço, com a sua importância, que são os especialistas do sistema educativo. Muitas vezes existe, então, uma intensa divisão, e a forma como essa divisão
chega a escola, às vezes, ela é porosa, ela é permeável, e a gente vai entender daqui a pouquinho por quê. A divisão, ela não aparece, né, como causa, ela aparece como resultado, né, essa especialização do saber, como resultado da própria divisão do trabalho. E aí, eu quero trazer um ponto importante. Por exemplo, numa determinada realidade, por uma questão ética, a gente tem que proteger os espaços. Mas numa determinada realidade, por exemplo, um professor, ele chegou na sala de aula, colocou o seu material e foi ao banheiro. E avisou a turma, olha, eu preciso ir ao banheiro, um minutinho, eu já volto. O banheiro era no mesmo corredor. E esse professor tomou falta. O grande detalhe, e esse exemplo veio logo à minha mente quando eu comecei a ler sobre essa questão da divisão, da especialização, dos novos agentes escolares que vão surgindo. Ou seja, é um agente de classe, tá? É um agente de turma, que ele fiscaliza corredores e que, na prática, eles deveriam acompanhar os estudantes, selar daquele mecanismo controlador dos estudantes. Mas nesse espaço escolar, uma instituição grande aqui na cidade de Salvador, esse profissional, ele também funciona como um mecanismo de controle para o professor. Então, esse professor, ao sair da sala, mesmo deixando o seu material à vista e justificando que ia rapidamente ao banheiro, ele toma falta. Então, mesmo a gente que controla o estudante também é utilizado para controlar os professores. Então, são exemplos que vão aflorando e eu acredito que sejam importantes para irem contextualizando a discussão. A separação do espaço escolar e o reflexo dessa separação fora da escola, porque esse desenvolvimento da célula, né, esse processo de crescimento, de desenvolvimento da célula ao sistema escolar não para por aí, só no bojo, no contexto da escola, vai para fora da escola, para além dos muros da escola. Por quê? A especialização ocorre também com os técnicos, que assumem diferentes missões e tarefas na escola e ao redor dela, né? As quais não são necessariamente ligadas à aprendizagem. Olha, não são necessariamente ligadas à aprendizagem. Exemplo, supervisores de alunos, encarregados de alunos, nesse caso, os autores falam com necessidades específicas, mas, reforçando o exemplo que eu trouxe, a situação ocorrida numa escola aqui em Salvador, encarregados de alunos, né? Se aplica também. Entretenimento, artes gráficas, serviço social. Então, é possível observar a fragmentação do espaço escolar a partir do surgimento das várias outras atividades. Dessa fragmentação surgem alguns problemas, e os autores ressaltam aí a questão da violência. Dentro da escola, fora da escola, chegando na escola, surgem outros agentes que vão dar o devido acompanhamento a tal situação, como, por exemplo, organizações públicas, serviços de polícia, centros de lazer, lembrando também aqui os conselhos tutelares, não é verdade? E os autores dizem que, dependendo da comunidade na qual a escola está inserida, esses agentes eles vão ter uma possibilidade de aproximação e motivação dos estudantes até maior do que os próprios docentes. O trabalho com a inclusão, é outro aspecto ressaltado, trouxe, portanto, um novo sistema de direitos, trabalho muito importante, que surge principalmente a partir dos séculos XIX e XX, aflorando a obrigatoriedade escolar para todas as crianças, todos os sujeitos. Então, da mesma forma que houve massivamente o acesso ao sistema escolar, vê-se também o atendimento aos alunos com necessidades diferenciadas nesse sistema escolar. E é o que eles falam, né? É a realização do indivíduo na modernidade. Finalizando, né? Falando um pouco dessa organização do trabalho, das relações de poder, eles citam Fredson, 1986, que vai falar o seguinte, que a organização da escola, do trabalho da escola, ultrapassa a escola propriamente dita, como nós já até pontuamos. Pode ser vista como um campo socioprofissional expandido, no qual intervêm diversos grupos dentro e fora da escola. Os gestores, e aí leia-se, né? Ministério, comissões escolares, né? Secretarias de educação, administradores do sistema, etc. Os produtores de saber, leia-se, universidades e próprios professores universitários. E os práticos, né? Ilustrados, representados pela escola e pelos professores.
Esse é um modelo que é considerado simples, né? É um modelo que eu particularmente achei interessante, mas é considerado um modelo mais simplificado. Mas, numa visão mais global, é possível ir além. E os autores, então, trazem o seguinte: olha, vamos ressaltar aqui 4 poderes que podem influenciar na organização do trabalho escolar a partir da análise de Fredson. Vamos ampliar um pouco? Então, o primeiro, o poder de agir sobre a organização do trabalho escolar propriamente dito, ficando a cargo dos administradores e gestores, né, como a gente falou, Ministério de Educação, Secretaria de Educação e por aí vai. Segundo, o poder de agir sobre seu posto de trabalho. Isso não é simples, essa não é uma questão simples, né? As relações de poder já abordadas, né? Então, por exemplo, os psicólogos escolares, os orientadores conseguem, né? Mas não são todos os profissionais que têm essa autonomia no ambiente escolar. 3, o poder de controlar a formação e a qualificação, mais uma vez a cargo dos administradores e gestores. E o quarto poder é sobre os conhecimentos do trabalho, ficando a cargo dos administradores e gestores, psicólogos escolares e orientadores. Detalhe importante: os professores e os pedagogos possuem pouco controle sobre seu posto de trabalho, sua formação e seus saberes. Pouco. E nenhum acesso, nenhum poder, nenhum controle sobre a organização do trabalho escolar. Os técnicos, funcionários, pais e alunos, por sua vez, não possuem nenhum, né, poder sobre a organização do espaço escolar, posto de trabalho, formação e saberes. Bem, a escola, assim como outras organizações, ela trabalha com clientes, né, e presta um serviço à sociedade, né? E nesse sentido, existem algumas características que marcam essa relação cliente e serviços, sendo, primeiro, os materiais básicos da escola são seres humanos, né, que são depositários de valores, dotados de uma identidade moral, social, isso tudo chega ao espaço escolar. Segundo, a definição de objetivos é, na maior parte do tempo, problemática, ambígua, porque olha só, essas pessoas chegam com seus valores, com suas impressões, percepções, experiências, falamos sobre experiência, né? Então, não é fácil chegar a consensos e acredito que nem seja o objetivo, mas lidar num processo de interação, de troca. 3, as tecnologias utilizadas pela organização escolar são, por demais, indeterminadas, né? Afinal, conhecimentos, tecnologias e produtos utilizados pelos trabalhadores da indústria são diferentes dos utilizados pelos agentes escolares. Inclusive, tem um ponto que ele fala do uso de tecnologias, né, diversas no ambiente escolar e diz o seguinte, que dentro desse sistema hegemônico, neoliberal, muitas vezes as tecnologias estão sendo inseridas e são pressionadas a chegarem ao ambiente escolar porque fazem parte de um sistema capitalista. Tem alguém aí lucrando e ganhando por trás disso, né? 4, a maior dificuldade das atividades da organização escolar está nas relações entre o pessoal e os clientes, ou seja, professores e alunos. Os alunos, como já foi dito, são obrigados a irem para a escola e cabe ao professor, né, serem aquele veículo, né, digamos assim, para a motivação. 5, a organização se apoia mais e mais em pessoal profissional, cada vez mais a partir da divisão do trabalho, dos novos postos e serviços que surgem, novas demandas, né, vão surgindo. E, por último, existe uma ausência de medidas confiáveis e válidas de eficácia, pois a avaliação do rendimento das organizações escolares é um problema político e cada vez diverge. É interessante se nós pararmos para pensar nos vários exames nacionais, falando, né, do Brasil, como esses exames vêm de cima para baixo, apoiados, obviamente, nesse sistema macro que nós vimos, né, o desenho desse sistema, e como chega na ponta, que é na classe, né, na unidade celular, na classe. Eu já tive a oportunidade de acompanhar a aplicação de uma determinada avaliação com crianças que estavam no nível de alfabetização. Eu nunca vi um desespero tão grande. O instrumento que tinha chegado naquele momento, eu estava acompanhando uma série, não podia ser o professor daquela turma, então eu fui convidada para trocar com a colega, fui,
cuidar dessas crianças, aplicar, melhor dizendo, a avaliação com essas crianças. Gente, foi desesperador. Tinha criança chorando. Por quê? A prova que tinha chegado era uma prova para crianças que estavam lendo e escrevendo fluentemente, quando as crianças não liam e não escreviam, em sua grande maioria. Ou quando estavam, o desenvolvimento delas era começando o processo de decodificação. Ou seja, é algo pronto, que vem de cima para baixo e chega totalmente desvinculado da realidade geográfica, né, regional, daquelas crianças daquela turma. Bem, finalizando, e agora é de verdade, eu trago essa imagem, né, quando os autores nos dizem que a docência é uma atividade de interação, logo a escola é um espaço social, né, um espaço também de interação por sua natureza fluida. E aí peguei um horário, né, dos estudantes no intervalo, e olha a efervescência, né, da troca, da conversa, do vai e vem. Então a escola é vida. E para que isso aí aconteça, afloresça, é preciso romper com muitas das barreiras que os autores, né, conseguiram apresentar para a gente. À guisa de conclusão, nós podemos dizer, então, que a escola, né, trazendo aí algumas palavras que surgiram a partir de nossa análise. A escola é um lugar de interação social, com certeza, mas é um lugar de luta, né? É um lugar de luta, é um lugar que eclode debate, portanto, conflitos, e que necessariamente o conflito não é algo ruim, às vezes o conflito vem para uma reestruturação, né? A escola é um lugar de divergência, mas é um lugar de aprendizagens, é um lugar de intensa burocracia, como nós vimos, né? Mas é um lugar também de instrução, que é importante, né? É um lugar de inclusão, com toda certeza. Em suma, a escola é um lugar de reconstruções. Finalizando as referências, né? Eu trago essa reportagem bem interessante, a trajetória, né, de um pesquisador, de Maurice Tardif, entre profissionalização do ensino, pensamento crítico e riscos contemporâneos, e o próprio livro que nós analisamos. Então, muito obrigada.